Vamos lá, pequena pausa aí para tomar um gole de água, dando prosseguimento então, tá? Continuando, artigo 808. Alienada coisa, olha a expressão do código, quando já litigiosa, vamos começar de novo. Alienada coisa, quando a coisa já é litigiosa, ou seja, já existe o processo de execução e aquela coisa certa foi alienada, ela foi vendida, vírgula, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la. Ou seja, o terceiro adquirente vai ser notificado, ele vai ser intimado, e ele só vai poder exercer o seu direito de contraditório, ampla defesa e apresentar a sua perspectiva como supostamente terceiro adquirente de boa fé, se ele depositar a coisa em juízo, ok? Só quero chamar a atenção aqui para uma perspectiva bastante importante. Nessa perspectiva do 808, esse direito de resposta do terceiro adquirente só vai surgir se a alienação ocorreu após o ajuizamento da execução, tá? Segunda observação a respeito desse artigo, independente de ser assegurado o direito de resposta aqui no 808, esse terceiro adquirente ele pode se valer de um instituto, de uma modalidade de ação no Código de Processo Civil, que é o chamado embargos de terceiro, tá? Inclusive fiz um vídeo sobre esse instituto essa semana aí, que é justamente nessa situação em que o terceiro está sendo prejudicado sem que ele possa participar do processo. Então, independentemente dele se valer dessa regra do 808, o terceiro adquirente pode fazer defesa da sua intenção, da sua compra, enfim, pelos embargos de terceiro, ok? 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, ou não for encontrada, ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Então vamos lá. O exequente, além das situações de perdas e danos que ele pode vir a reclamar, o custo que ele está despendendo para tentar receber essa coisa, enfim, todas essas despesas ele pode vir a cobrar do executado. Porém, o código deixa claro que se por alguma razão a coisa ela se deteriorou, ela perdeu o seu valor, ela teve uma mudança, ela teve uma perda significativa do seu valor econômico, ou então a coisa por alguma razão não foi entregue mesmo com ordem judicial, ou ainda não foi encontrada a coisa simplesmente sumiu, o carro sumiu, enfim. Ou ainda, quando não há reclamação para que a posse da coisa saia do poder do terceiro adquirente, é possível, nesses casos, que além do valor de perdas e danos, que o exequente cobre o valor da coisa. E aí surge uma situação bastante interessante. Qual o valor da coisa? O valor da coisa atualizado? O valor da coisa de quando foi firmado o contrato? O valor da coisa do dia? Enfim, o código ele deixa claro algumas situações para tentar esclarecer essa eventual dúvida. Parágrafo 1º do 809. Não constando do título o valor da coisa, e sendo impossível sua avaliação, a coisa se perdeu, por exemplo, o exequente apresentará a estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial. Então, a ideia inicial é que primeiro se tem a coisa, que se faça uma avaliação sobre ela. Agora, se for impossível fazer a avaliação da coisa, por N situações fáticas que podem ocorrer, neste caso específico, cabe ao exequente apresentar uma estimativa desse valor e aí o juiz
vai fazer esse arbitramento, o juiz vai verificar se o valor apresentado é condizente ou não, ok? Parágrafo 2º. Sendo apuradas em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. Liquidação é sempre aquele procedimento necessário para encontrar o valor de liquidação. Não tem como ir para a execução de pagamento de quantia certa enquanto a gente não sabe qual que é o valor da coisa, a liquidez. E aqui só fazer uma pequena observação. Vamos lembrar sempre dos 3 elementos que tornam o título executivo: certeza, liquidez e exigibilidade. Então, como nesse caso eu preciso passar por preciso encontrar qual que é o valor da coisa, eu não posso executar direto. Então, anteriormente, numa fase pretérita, abre-se a liquidação, tá? Que vai ser o procedimento próprio para apurar esse valor. Artigo 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. E aqui eu volto lá para o artigo 807, o último artigo do primeiro vídeo deste encontro aqui. Quando eu falava que o processo ele só vai prosseguir se houver necessidade de ressarcimento por perdas e danos ou por benfeitorias, enfim, tá? O código deixa claro, se o executado de alguma forma gastou valores no intuito para promover benfeitorias indenizáveis, nessa situação específica, obrigatoriamente é preciso haver a liquidação para saber qual que é o valor de indenização que o executado tem direito, tá? E aqui, galera, dica extremamente importante. Existem várias modalidades de benfeitorias, tá? As benfeitorias úteis, voluptuárias e necessárias. As benfeitorias que são indenizáveis são as benfeitorias úteis e necessárias. Em regra geral, e aqui eu poderia fazer uma aula só sobre o conceito de benfeitorias, mas em regra geral são valores dispendidos para trazer a conservação da coisa e a sua própria proteção da coisa. Se eu não realizar essas despesas necessárias, vai haver a deterioração da coisa ou a própria coisa pode vir a se perder. Então eu preciso realizar esses valores para que eu consiga ter a manutenção e a utilização adequada da coisa. As benfeitorias voluptuárias são aquelas benfeitorias de belo aformoseamento. Em outras palavras, português direto, são chamadas frescuras, tá? Isso é muito discutível, né? Enfim, mas valores que não agregam utilidade e preservação da coisa, em regra, nem sempre serão indenizáveis. Um exemplo, numa situação de uma casa, o fazimento de uma churrasqueira, por exemplo, embora eu acho isso muito importante, né? Mas há quem defenda que o valor da churrasqueira não seria indenizável. Diferente, por exemplo, do valor que foi gasto para fazer a reforma de um telhado, reforma de um muro, enfim, ok? Então, cuidado com essas situações aí, tá? Só uma pequena observação. Parágrafo único. Havendo saldo, a gente vai precisar verificar esse saldo, esse valor remanescente é em favor de quem? Então, o parágrafo único, inciso 1º do 810, deixa claro o seguinte: se o saldo for em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Então, ele vai apresentar o valor em juízo, faz o depósito em juízo e requer a entrega da coisa. Se for em favor do exequente,
este poderá cobrá-lo nos próprios autos desse mesmo processo, tá? Que vai ser após a liquidação, faz aí por quantia certa, ok? 810. E aqui a gente passa para o 811, ainda temos um tempo aí, vamos aproveitar aqui. Da entrega de coisa incerta, tá? 811. Diferente da coisa certa, que é aquela coisa que eu consigo identificar, aquele objeto específico, a coisa incerta é aquela coisa que eu não consigo ter a determinação, mas ela é determinável por gênero, por quantidade, por qualidade, por espécie. Então, o grande exemplo que nós temos nesses casos é, por exemplo, a soja, né? Os grãos de soja, que você estipula lá o valor, né, de percentual de impureza, umidade, se é gênero transgênico ou se então é convencional, se é soja transgênica ou convencional, enfim, a gente consegue determinar essas situações. Ou então vamos imaginar que a gente está falando de um rebanho, né? Você vai estipular qual que é a raça, quantas fêmeas, qual que é a idade, enfim, coisa incerta, ok? Coisa que você pode determinar. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, ou seja, o código já deixa claro, a coisa vai ser determinada pelo gênero e quantidade. O executado será citado para entregá-la individualizada se lhe couber a escolha. Ou seja, tem lá o contrato para entrega de 10 mil sacas de soja naquelas situações específicas, naquela configuração estipulada pelo contrato. Se couber a escolha de qual grão vai ser entregue, né, quais esses percentuais ficar para o devedor, ele, devedor, faz essa escolha e faz a entrega dentro do prazo que o juiz vai estipular. Parágrafo único do 811. Se a escolha couber ao exequente, este deverá indicá-lo na petição inicial, ou seja, na petição inicial ele já tem que trazer ao juiz qual é a determinação da coisa pelo gênero e pela sua quantidade. Vamos imaginar que a parte devedora apresenta a sua composição da coisa e a parte autora não concorda, ou vice-versa, né? As partes estão discutindo ali porque de repente o contrato não ficou tão claro assim. Vou voltar um pouquinho, o contrato não ficou tão certo. 812 vai falar o seguinte: qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Ou seja, independente de quem fez a escolha, é assegurada a parte contrária impugnar essa escolha em 15 dias úteis, tá? O juiz vai decidir isso de plano e, se houver necessidade, o juiz pode se utilizar de um perito para ter segurança ali na tomada de sua decisão. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da seção 1 deste capítulo. Em outras palavras, todas as regras de entrega de coisa certa, ou seja, as regras do artigo 806 até o artigo 810, ok? Todas essas regras lá da execução por quantia certa são aplicáveis também na obrigação de coisa incerta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito obrigado pela atenção de vocês aqui. Tomem todos muito cuidado nesse período aí e vamos rezar para que em breve a gente esteja junto em sala de aula novamente, dando prosseguimento aos estudos aí, ok? Muito obrigado, até mais!